Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 2 de março de 2025, um domingo. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje é um feriadão prolongado aqui, né, no Brasil, né, assim, e para alguns é ponto facultativo aqui, para outros é feriado, né, muitos estão de feriadão de carnaval. E nós estamos aqui para glorificar e adorar a Deus, amém? Nossa, tá um calor aqui em São Paulo que eu vou te contar. A palavra do Senhor para mim e para você hoje está aqui em Êxodo 32, tá bom? Que diz assim, o bezerro de ouro. Qual o título? Bezerro de ouro, tá? Não foi nem proposital, porque a gente tá numa maratona de Êxodo, né? E hoje, bem no domingo, que é de domingo de carnaval, caiu o bezerro de ouro. Vamos ver? Eita, cadê? Tá aqui, o bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu vou estar ministrando a tua santa e preciosa palavra. Eu te peço, Senhor, que no aumento João 3,30 diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então a gente vê, né, que o povo, diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Vem e faça para nós, venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha só, Moisés estava lá em cima, né, com Deus, Deus fazendo lá, conversando com Moisés, e o povo lá embaixo já reclamando, né, já lá murmurando de Moisés, porque já tinha 40 dias que Moisés estava lá, de igreja. Foi o tempo que Deus teve, né, para dar as tábuas para Moisés, ali as tábuas da aliança. Mas o povo estava já inconformado. Você vê que o povo não era um povo convertido, porque depois de tudo que Deus fez, o povo estava atrás de bezerro, estava atrás de coisas para guiar eles. Igreja, aranda, suímenda, raçai, né? A gente vê a dificuldade, né? Porque provavelmente os líderes ali das tribos de Dan, da tribo de Levi, da tribo de Judá, né? Deveria ter ido tudo ali para cima aqui, como é o nome dele? De Arão, né? Porque diz assim, o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Olha só, pensa a situação de Arão, né? Juntou-se ao redor de Arão, né? E lhe disse: Venha, faça para nós deuses, que nos conduza para que nos conduza, pois este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo sempre com malcriação, né? Detalhe, vamos lá? Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de seus filhos e tragam-nos a mim. Então, Arão, né, foi conivente, igreja. Aí diz no 3, todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram Arão. Detalhe, no 4, ele os recebeu e os fundiu, ou seja, né, derreteu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então ele falou assim: então esse é o Deus que tirou vocês do Egito, né? Então assim, Deus tirou vocês do Egito, cuidou de vocês, e vocês estão atrás de um bezerro, de um Deus. Igreja, olha, é terrível, né? Porque provavelmente tudo que esse povo usou ali para fazer o bezerro de ouro foram as bênçãos que Deus havia falado para Moisés que o povo do Egito ia dar para eles, tá? Que era assim, os 430 anos que eles trabalharam lá, eles iam ser recompensados. Então, falou assim, diga ao povo que peça, né? Que eu farei com que os egípcios sejam favoráveis a você. Então, assim, os tesouros, os ouros que eles trouxeram, eles fundiram para bezerros de ouro, igreja. Olha só que coisa bizarra, né? Então, a gente vê, né, que aí
um povo rebelde mesmo, sabe? Deus tirou eles do Egito, eles estavam com rebeldia, né? E Deus, nossa, não tem nem explicação aqui, a palavra já deixa bem claro, né? Que diz assim, ó, olha só, então disseram, eis aí os seus deuses. Ó Israel, retiraram você, então foi o deuses, foi o bezerro de ouro que tirou você do Egito? Não foi Deus, né? Foi o bezerro de ouro, né? Então me chama muita atenção. Vou ler de novo no 4, 32, 4. E ele, né, quem? Arão, os recebeu e os fundiu, transformando tudo no ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Igreja, isso aqui me lembra bem do carnaval, tá? Amanhã, ao Senhor quem? Ao bezerro de ouro, igreja. Você pensa, né? Então é uma coisa bem maligna, uma farra maligna. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Meu Deus, né? Você vê, isso aqui é o próprio carnaval. Entendeu? E detalhe, então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. E aí Deus fala para Moisés assim no 7, então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Igreja, Deus tá virado, né? Não era nem o povo dele mais, era o povo de Moisés, né? Igreja, por quê? Igreja, Deus fez coisas maravilhosas. O povo viu as 10 pragas no Egito, o povo viu o maná no deserto, o povo viu o mar vermelho se abrir, eles passarem em pé em seco, e os povos dos egípcios tudo morrer, eles viram tudo isso, igreja. Igreja, olha. Então, Deus, ele fica irado, o povo vai e ainda faz imagens de escultura, né? Deus falou para não fazer imagem de escultura sobre ele, porque ninguém nunca viu Deus, né? Então, assim, não tinha necessidade, que Deus é espírito, né? Então a gente vê que esse povo, ele fez tudo o contrário daquilo que Deus havia dito, entendeu? Ainda faz um altar, né? Provavelmente esse bezerro, ele deveria ser feito de ouro, né? E moldado com forma de ouro, porque depois ele é queimado, ele é derretido, né? Então assim, a gente não sabe, mas eu sei que esse bezerro tá aí o seu Deus, né? O Deus que ele queria, igreja, porque as pessoas é acostumadas a coisas palpáveis. Quando a gente chega para a presença de Deus, né? A gente ainda que vem de tipo de religiões a qual você tem a capacidade de ver, de ouvir, de falar, de coisas, se sente mais seguro. Mas esse Deus, o Deus que a gente serve é um Deus verdadeiro, ele é espírito, né? E ele busca os verdadeiros adoradores que adoram espírito e verdade, ele habita dentro de mim e de você, né? Então, nós temos o privilégio, né, de sermos cheios da presença, Aramanda Suda e Comanai de Deus, né? Cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante na minha e na sua vida, tá bom? Aí Moisés, no 7, assim, então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Igreja, então a facilidade do povo se corromper é notória, tá? Não é só aqui que acontece com o povo do Egito, acontece no dia a dia, normal, gente. Quantas pessoas você fala assim, nossa, tava na igreja, voltou lá pro candomblé, voltou pra não sei pra onde, por quê? Porque não aguentou, entendeu? Porque corrompeu-se, porque prefere viver na materialidade, aquilo que ela ouve, que ela vê, que ela faz, que não tem renúncia, né? Porque as coisas de Deus você quer renúncia. Você quer adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, eis aqui, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Gente, olha aqui a situação, tá? Se faz isso com Deus, né? E disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu o destrua. Depois farei de você uma grande nação. Ei, Moisés, eu vou destruir esse povo, mas com você eu vou continuar. Igreja, Deus chegar ao ponto de dizer isso para Moisés, vou destruir todo mundo. Moisés, vou deixar só você, de você farei uma nação. Igreja, todo mundo se corrompe. Igreja é terrível, igreja. Um povo obstinado que corrompe, né? Então, Deus não conseguiu nem chamar de meu povo, é o seu povo, Moisés, porque foi você que trouxe. Então, assim, Moisés, eu vou destruir eles e vou deixar só você. E de você faria uma grande nação, né? Porque o povo obstinado, né? Prefere receber ordem de imagem de escultura do que de Deus. É coisa satânica mesmo, tá?
E aí no 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando ao Senhor, porque acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão, né? Por quê? Por que Moisés, né? Então, Moisés, ele mesmo usa a palavra, tudo que Deus havia feito ali, tirou com forte mão no 12. Porque diriam os egípcios, foi com a intenção maligna que ele o libertou para matar os montes e bani-lo da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal ao teu povo, né? Moisés sempre intercedendo pelo povo. Moisés é um verdadeiro intercessor, tá? Moisés olha, gente, Moisés é o verdadeiro intercessor. Moisés, ele sempre intercedendo pelo povo, né? Lembrei de Abraão, tá? Então, Moisés lá intercedendo pelo povo. Olha, então a gente vê que não é fácil, né? Gente, não foi fácil que Moisés passou com o povo, não foi fácil. Não foi fácil. Então, um verdadeiro líder é intercessor, né? É intercessor do seu povo. Hoje a gente tá no tempo em que a liderança quer só que a gente intercede por elas, né? Então a gente vê, igreja, que, nossa, foi bem complicado. E Deus em Moisés falar com Deus: que Faraó, você vai dizer que você pegou eles para matar no deserto, meu Deus? E aí, contudo, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu, e lhes darei esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo, né? Então, Deus Moisés é um verdadeiro intercessor e Deus se arrepende, Deus fica irado. Nossa, Deus fica irado com razão, igreja, né? Tamanha maldade do povo, né? A ingratidão do povo, né? Não dá nem para explicar. A palavra já explica por si, tá? Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, e estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estavam gravadas foram escrito por Deus. Então o próprio Deus escreveu com o seu dedo as tábuas da aliança, né, igreja? A gente vê que Deus disse que ele escreveu, né, com o seu dedo, ok? Com o dedo de Deus para o povo de Israel. Então, assim, é algo assim particular, né? As duas tábuas, elas bem parecidas, mas foi Deus que teve todo o cuidado de fazer. No 16, né? Então a gente vê que Deus, né, foram escritas por Deus para o povo dele. Enquanto Deus estava dando as instruções para Moisés, o povo estava lá no carnaval, na festa da farra, bebendo, curtindo, se dando, né, a prostituição, a imoralidade, a todo tipo de situação, tá? Então você vê que me chama muita atenção, né? Aranda, Suri, Midecoma, né? Levantou-se para integrar-se a beber e a farra, né? Eles comiam, farriavam, bebiam, algo terrível, tá? Igreja, não dá nem pra entender a situação, né? Então, é o que acontece no dia de hoje, mais de 4 anos depois, filha, não mudou, né? Às vezes eu vejo os irmãos e falam assim: nossa, tá demais, oh, Jesus tá voltando, tá. Fia, só ficou as coisas mais modernas, mas já acontecia, né? Ai, gente, é só Deus mesmo. Vamos lá no 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento? Respondeu Moisés: não, é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Olha que absurdo. Por quê? Provavelmente, quem estava com Moisés lá, né? Não que eles estavam lá na presença de Deus, mas provavelmente Josué, né? Ele estava acompanhando Moisés, tá? E quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou a tábua no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que lhes fez esse povo para que você o levasse tão grande pecado? Olha só, né? Igreja, a gente vê que Arão, ele estava também, bem dizer, coagido, né? Arão, bem dizer, estava coagido, né? Nessa situação. E por quê? Porque o povo era
terrível, né? Então Arão, ele se via coagido. Vamos dizer assim? E diz assim, e respondeu Arão, não te enfureça, meu senhor, tu bem sabes como este povo é propenso para o... Olha, igreja, a hipocrisia de Arão também é demais, né? Porque quando o povo pediu, ele já pediu os ouros para dar, né? Então me dê seus ouros aqui. Mas não foi isso que ele falou. Ele poderia ter dito o que ele falou aqui, né? Respondeu Arão, tirem os brincos de ouro e de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-nos todos. E tiraram os brincos e o levaram a Arão, né? E os recebeu e fundiu. Então Arão poderia ter falado a verdade, não poderia, né? Mas não. Arão fez o que a maioria das pessoas fazem, né? Não, não fui eu, não. Eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, né? E aí, diz assim, e aí no 23, né? E eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então, foi isso mesmo, faça-nos. Então, a gente vê que o povo é tão cruel, né? Que aí, quando Arão vai falar, Arão não conta a verdade, né, que teve ali, né, do que aconteceu, né, na realidade que aconteceu, né? E que o povo foi lá e ele pediu, então, uma ideia que eu vou fazer. Então, a igreja é uma situação bem difícil, né? Uma situação bem difícil, né? Então, Arão, também no seu desespero, culpou o povo. A gente lembra de quem? De Adão culpando Eva, né? Adão vez Eva também. Porque sempre tem isso, né? Ah, quem foi? Foi a mulher que tu me deste. Ah, não foi a serpente, né? Então você vê o pecado, o homem caído, igreja. Não tem jeito, o homem caído, tá? E aí, então, ele achou que Moisés ia acreditar nessa história, mas vamos lá, no 23. E eles me disseram, faça para nós Deus que nos conduza, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eles disse, quem tiver enfeites de ouro, traga para mim. E o povo trouxe-me e o ouro eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro de ouro. Né? Surgiu, como assim surgiu? Né? Como se fosse... surgiu. Ele só errou, ele mentiu nessa parte aqui, porque o bezerro não surgiu, né? O bezerro ele fez, né? Então, assim, não surgiu, né? Não surgiu. Então, ele quis, tipo, maquiar a mentira, né? E aí, diz assim no versículo, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora do controle. Quem deixou fora do controle é Arão, né? Tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Quem é os inimigos? Então, a gente vê que ficou uma situação bem complicada, né? Como assim surgiu o bezerro de ouro? Não, ele não surgiu de jeito nenhum, tá? O pessoal trouxe e Arão fez, né? O bezerro de ouro. Ai, caiu a coisa aqui da live. Agora, olha essa parte também aqui, igreja. No 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Por quê? Esse objeto de riso eram os Jabuseus, os Hititas, aquele povo lá da redondeza ali, né? Que a gente já conversou sobre das descendências os camitas, descendências de Cã, tá? Que é o pessoal da terra que eles iam para a terra que mana leite e mel, tá? Dos cananeus, dos jebuseus, entendeu? E se tornaram escárnio ali para aquele povo, né? Então ficou em pé e à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junta-se a mim. Todos os levitas se juntaram a Deus. É aqui onde os levitas passam a ser responsáveis pelas coisas do Senhor, né? Porque todos se levantaram. E aí, diz assim, declarou-lhes também, quem é pelo Senhor, né? E se tornou assim, tipo, generalizou, né? Se você for, você vem para esse lado, ok? E alguns do Levita também foram mortos. Por quê? Porque eles não ficaram do lado de Deus, né? Porque quando Moisés falou quem é, né? Então, assim, todos se juntaram. Aqueles que não juntaram foram mortos. Por quê? Diz o 27, declarou-lhe também assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um a sua espada, percorre o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, e fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Então, igreja, a situação, né?
3.000 mortos. Igreja, são 3.000 mortos por causa da desobediência, tá? Do povo de Deus. Então, a gente vê que não é algo, né? É simples. Aí, quando Deus chega e fala para eles assim, ó. Disse então o Senhor, hoje vocês se consagram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou. Quem? Abençoou quem? Os levitas, tá bom? Foram os levitas que Deus abençoou. Porque foi os únicos que tomou posição, tá? E foram matar todos que foram contra Deus, que foi a favor do bezerro de ouro. Então, pode-se dizer que foi aquele massacre, ok? E no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiação pelo pecado de vocês. Talvez, né? Talvez eu possa ainda interceder por vocês, né? Moisés era um intercessor, igreja, um homem valente que estava sempre intercedendo pelo povo, ok? E aí diz assim, no 31, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometer este povo, fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes os pecados, se não risca-me do teu livro que escreveste. Igreja, nessa hora Moisés botou a sua salvação em risco, tá? Moisés falou assim, Senhor, então me tira, já que se o Senhor não vai poupar este povo, então me tira do livro da vida, né? Me tira, me risca da tua presença. Igreja, igreja, nossa, não dá nem pra explicar, né? Moisés, ele foi assim, Senhor, é o verdadeiro intercessor, o mediador entre o povo de Israel e Deus, tá? Essa fala de Moisés mostra que realmente ele é um mediador. Ramanda surimi de komanai, tá? Como Jesus é o mediador. Aleluia. Shanamanda su de komanai, né? E diz no 33, respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Quer dizer, você não pecou, Moisés, foi o povo. Aleluia. Rebandashi, foi o povo que pecou, Moisés. Mas você está intercedendo por este povo, Moisés. Aleluia. Agora vá. Guie o povo do lugar de que falei, o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelo pecado deles, né? Se o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro, né? Então, igreja, mostrando, quando o Senhor falou para Moisés, agora vá, tá falando, vai, Moisés, eu recebi a sua intercessão, né? Eu recebi. Mas, Moisés, tipo assim, você tá lidando com gente obstinada. Moisés, você está lidando com pessoas difíceis, Moisés está lidando com pessoas que, olha, eu tirei esse povo do Egito, que é o teu povo agora, né? E esse povo fez o que fez, Moisés. Cara, Moisés é assim, não dá nem para explicar, né? Quando o Senhor fala, vai, Moisés, é a garantia de que o Senhor continuava, né? Com a promessa dele com a aliança. Esse vai é assim, é a aliança dos patriarcas ainda está de pé, Moisés, né? Igreja, né? Assim, eu vejo Moisés, hoje em dia, né? Assim, acho que Moisés é a história de Moisés, ok? Eu sempre deixo bem claro nas minhas pregações aqui para vocês. Mas, assim, a gente precisa de pessoas, de lideranças que realmente intercedam, sabe? Que vão, que falam, não, você tá errado, né? E pregar a verdade. A gente não precisa de pessoas que massageiem o nosso ego, tá? Porque cada um, igreja, tem a sua história com Deus, o seu particular, né? Mas nessa época que era dente por dente, olho por olho, eu sempre costumo dizer, porque tá na palavra do Senhor. Mas a gente sabe que Moisés, ele intercedia pelo povo, né? Porque ele sabe que o povo era pecador, né? Então, quando ele diz assim, Deus, então risca o meu nome, Moisés estava falando assim, Senhor, então não adianta pra quê? Por que eu vou entrar na terra prometida? Por que eu vou, né? Se o meu povo que o Senhor me deu não vai, né? Então, assim, gente, o amor de Moisés, cara, por isso que Moisés é o mediador. Ele é o mediador, né? Do povo de Israel para com Deus. Como Jesus é o meu mediador e o seu perante Deus. Aramalacide Comanai, né? Isso é muito importante, né? Então, assim, Moisés, ele era de uma misericórdia, ele tinha uma paciência, e só por Deus, né? E é isso, igreja, né? Debaixo da frente a gente vai falando mais. Que Deus abençoe vocês, né? Tem uma semana abençoada aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Mas não se esqueça que esse povo foi punido, hein? A gente sabe depois que a maioria que ficou não entrou na Terra Prometida. Só o feedback. Fica na paz.